Senhor, nós te adoramos, invocamos o teu nome, Senhor, porque a nossa dependência é o Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque podemos nessa noite, Senhor, nos reunir aqui, Senhor, para ouvirmos, Senhor, o teu falar, para, Senhor, desfrutarmos da tua palavra. Que é a tua palavra que nos mantém vivos, é a tua palavra, Senhor, que nos mantém avantes, Senhor, é a tua palavra que nos mantém respirando, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, por cada momento, cada oportunidade. Te agradecemos, Senhor, por cada, Senhor, oportunidade, por cada, Senhor, momento que o Senhor tem preparado para que essa palavra chegue até nós e que essa palavra, quando chegar a nós, Senhor, seja, Senhor, encontre em nós uma boa terra, uma terra fértil, Senhor, como um coração aberto, um coração puro, um coração, Senhor, totalmente, Senhor, voltado ao Senhor. Senhor, para que ao ter contato, Senhor, com a semente da palavra, Senhor, possa haver frutos, Senhor, possa haver frutificação em nosso interior. Por isso, nessa noite, Senhor, tira do nosso coração toda ansiedade, tira do nosso coração toda preocupação, tira, Senhor, do nosso coração, Senhor, todo o temor, Senhor, tira do nosso coração, Senhor, toda a insatisfação, tira, Senhor, do nosso coração todo o sentimento de rebeldia. Senhor, limpa-nos nessa noite, Senhor. Senhor, nos torna, Senhor, aptos. Senhor, encontre em nós um solo fértil. Senhor, encontre em nós, Senhor, um solo propício, Senhor. Senhor, para que a Tua palavra produza em nós. Senhor, nós queremos avançar. Senhor, nós queremos prosseguir, Senhor. Como igreja, como corpo, como testemunho do Senhor nessa cidade. Continua nos ajudando, Senhor. Continua nos encorajando, nos suprindo, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um dos irmãos. Abençoa cada visitante. Abençoa cada, Senhor, cada pessoa que aqui, Senhor, se dispôs a estar. Senhor, que essa vinda nossa aqui, Senhor, não seja em vão. Senhor, mas que haja, Senhor, um resultado, Senhor. Fala conosco nessa noite. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Nós vamos ver nessa noite o tema da semana 1 do nosso alimento diário, que já começamos a ler essa semana. Esse volume aqui, ó, o fim está próximo. E o título da semana 1 foi Pastor e Bispo da vossa alma. Está lá em 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 2, do versículo 11. 1 Pedro capítulo 2, do versículo 11. 1 Pedro capítulo 2, do versículo 11. A leitura dessa semana está do versículo 11 ao versículo 25. Só que, por causa do tempo, não veremos todos os versículos, mas procuraremos estar desfrutando ali dos pontos que foram realmente trazidos e a importância, irmãos, do que nos foi falado durante essa semana. A palavra de Deus, irmãos, quer você goste ou não, é a palavra de Deus. Quer você concorde ou não, ela não muda, ela é imutável. Deus não fala de acordo com o que eu gosto ou não gosto. Deus fala de acordo com a necessidade dele. Deus fala de acordo com o que ele tem no coração, de acordo com sua obra, de acordo com o seu determinar. Então, nós que ouvimos a palavra de Deus, nós temos que ter a percepção de que toda palavra que chega a nós, irmãos, não é uma palavra, não é uma mera palavra, não é uma palavra do acaso, não é uma palavra que alguém inventou um tema para falar naquele dia. Tudo falar de Deus, irmãos, ele é alinhado à sua economia no Novo Testamento. Ele é alinhado à sua vontade para essa era. Deus não perde tempo, irmãos. Deus não fala ao vento. Deus não fala ao léu. Deus não fala, irmãos, de qualquer maneira. Deus tem um propósito ao falar a sua palavra. E essa palavra, quando ela é transmitida à igreja que somos nós, ela precisa encontrar uma base, ela precisa encontrar um ambiente em que ela é recebida e, além de recebida, posta em prática. Então, louvado seja o Senhor, porque Ele tem avançado em nós, né, em nosso meio. Graças a Deus, graças ao Senhor, nós buscamos, na medida do possível, cooperar com o Senhor, ser um com o Senhor, ser um com falar do Senhor, não é verdade? E o Senhor, irmãos, tem
tem muito ainda a avançar, mas já tem avançado muito. E nós louvamos ao Senhor por isso. A igreja tem respondido aos encargos de Deus, a igreja tem reagido à palavra de Deus, não é isso? Graças ao Senhor, a palavra está sendo praticada, irmãos. Esse é o foco, é praticar a palavra. Então, louvado seja o Senhor por isso, que continuemos nessa esfera, nesse ambiente de prática. Amém? Então, essa semana, o apóstolo Pedro, falando a respeito, ainda escrevendo para os judeus, 1 Pedro capítulo 2 foi endereçada aos judeus, mas aos judeus que creram em Jesus. Entendeu? Aos judeus que foram dispersos por causa da perseguição que houve em Jerusalém. Então, esses judeus, embora sendo judeus de nascença, embora sendo judeus da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, eles creram em Jesus. E por crer em Jesus, eles receberam uma nova vida. Eles receberam, um novo nascimento e eles nasceram de novo. Então, Pedro, ao escrever as suas epístolas, irmãos, você tem que entender o seguinte: quando Pedro escreve aqui, não era mais o Pedro lá de Mateus capítulo 18, não era mais o Pedro lá de Mateus capítulo 19, não era mais o Pedro de Mateus capítulo 17, não era mais o Pedro de João capítulo 20, não era mais o Pedro que largou a obra do Senhor e foi pescar. Não, irmãos, aqui já era o Pedro maduro. Já era o apóstolo Pedro que tinha sido trabalhado o seu caráter, a sua humanidade e o seu espírito já tinham sido trabalhados por Deus. Então, quem escreve aqui já é o apóstolo Pedro maduro. O apóstolo Pedro que já tinha sido provado por fogo. O Pedro que já tinha sido provado, irmãos, pelas tribulações da vida. Então, ele sabia, ele tinha peso no que ele escreveu aqui. E ele começa escrevendo aos irmãos, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. 1 Pedro 2, 11 e 12 fala: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Pedro tinha uma preocupação. A preocupação do apóstolo Pedro ao escrever aos irmãos aqui era o quê? Eles estavam numa terra que não era deles. Eles eram forasteiros. Lembra que eles não estavam nos limites, eles não estavam no território de Jerusalém. Eles estavam em terras gentias. Eles estavam no meio de povos que não era o povo judeu. Então, o apóstolo Pedro tinha um temor de que esses irmãos, embora tendo crido em Cristo, eles estando em um ambiente em que não os pertence, eles possam ou eles venham a ser corrompidos. Eles venham a realmente pisar na bola e começar a dar por aí maus testemunhos. E Pedro os alerta, fala: irmãos, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. O que o apóstolo Pedro está falando? Vocês são nesta terra peregrinos e forasteiros. Nós, neste mundo, somos o quê? Peregrinos e... Nós não pertencemos a este mundo. Este mundo não é a nossa casa. Este mundo não é a nossa pátria. Este mundo não é a nossa terra. Se eu e você vivemos com o foco de que o que eu tenho, o que eu faço e o que eu produzo é somente para aqui, irmãos, eu sou o mais lastimável de todos os homens. Paulo fala, escrevendo aos Filipenses, ele fala que a nossa pátria, ela não é aqui. Nós temos um alvo, nós temos um foco que não é nessa terra, é no reino eterno de nosso Senhor. Então, quando Jesus, antes dele partir, antes dele se entregar, em João capítulo 16, em João capítulo 14, 15, 16, 17, o Senhor, ele ora pelos seus discípulos.
porque ele estava prestes a sair do mundo, mas ele olha pelos seus discípulos, orando da seguinte forma: Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. O mundo os odeia. Irmãos, o mundo odeia um filho de Deus. O sistema do mundo odeia aqueles que invocam o nome do Senhor. Porque há um curso muito forte nesse mundo, irmãos. Há um padrão pré-estabelecido, que se você não estiver alinhado com ele, você não serve para ele. Então, Pedro, preocupado com isso, ele começa a encorajar os irmãos. Primeiro ele chama os irmãos de amados. Não é isso? Então, ou seja, vocês não pertencem a esse mundo da mesma forma que nós não pertencemos a este mundo. Por isso que nós falamos, irmãos, não queira se enquadrar em um lugar onde não te cabe. Então, ou seja, nós não temos como nos enquadrar o padrão do mundo. Nós temos uma função no mundo, nós temos uma responsabilidade no mundo. Trazer o Senhor de volta. Estabelecer o reino do Senhor nessa terra. Essa é a nossa função. Não nos enquadrar ao padrão do mundo. E muitos, infelizmente, por querer ganhar um reconhecimento no mundo, se enquadram aos padrões do mundo para ganhar um reconhecimento do mundo. Entendeu? Ah, não, se eu não for de acordo com o que a turma é, eu não sou bem aceito. Aí eu vou ficar mal. Quantos irmãos não entram por essa cilada, essa enrascada de quê? Para eu ser bem aceito na minha turminha aqui, eu preciso ser igual a eles. Aí eu embarco junto com eles, na prática deles, nos padrões deles. Irmãos, e acaba se corrompendo. Por isso que nós precisamos saber e ser claros de quem você é, meu irmão. Nós não podemos ficar em cima do muro. Entendeu? Ou você crê que você é um filho de Deus, ou você não é um filho de Deus, irmãos. Eu tenho que saber a minha identidade. Eu tenho que saber que eu nasci de novo. Eu tenho que saber que eu fui salvo e remido pelo sangue do Cordeiro. E eu tenho que saber a quem eu pertenço. Você pertence a Cristo, meu irmão. Se o mundo crucificou a Cristo, que era santo, não vai crucificar você. Se o mundo acusou um santo que era Cristo, sem nenhum pecado, o crucificou, esbofeteou, né? Você viu no Alimento Diário essa semana, ali o massacrou, irmãos. Você acha que vai pegar leve conosco? Spurgeon falou que não queira ser bem recebido no mundo que crucificaram o seu Cristo. Então, irmãos, é isso. Paulo estava alertando os irmãos que o território em que eles estavam não é de brincadeira, não é para amador. Aí ele fala, olha, vocês precisam se abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Porque, irmãos, o que mais tem no mundo é isso aí. É coisas para aguçar as suas paixões. Irmãos, é impressionante. O que o homem quer, o mundo tem para ele. O que o homem quer, o mundo tem para oferecer para ele. Mas o que o mundo oferece jamais será capaz de satisfazer o homem. O que o homem quer, irmãos, o mundo tem. O homem carnal, o velho homem, o que o homem quer, o mundo tem. Mas o que o mundo oferece jamais é capaz de satisfazer o homem. Por isso que o homem fica no ciclo, não é isso? Da vida ali. Sai de uma, entra em outra, sai de uma, entra em outra e nunca se encontra completo. Porque só pode preencher o homem aquele que o criou. Então, Pedro alertando sobre isso, e no versículo 12 ele fala, mantendo exemplar o vosso procedimento. Eis aqui, meu irmão, um ponto em que eu e você precisamos tomar cuidado. Mantendo exemplar o vosso procedimento. Nas reuniões da igreja, Anne, aqui é muito fácil, meu irmão, eu ser santo. Aqui é muito fácil eu tratar vocês bem, eu ser uma pessoa. Não é verdade? Mas onde que Pedro fala que nós precisamos ter um bom procedimento? No meio dos gentios. No dia a dia.
na nossa semana, fora daqui, fora da vista dos irmãos, é quem você é. Você é o que você é lá. Agora eu te pergunto, como que tem sido o nosso testemunho? Volta um pouquinho 1 Pedro, ainda Pedro preocupado com isso, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Ele fala o seguinte, só voltar uma página, ele fala, por isso, cingido o vosso entendimento, que é a vossa mente, 1 Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, que é a mente, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis. O que é amoldar? O que eu falei é que você querer tomar, você querer amoldar a sua pessoa naquele padrão que já está pré-estabelecido pelo mundo. Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em todo procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, Pedro estava preocupado com isso aqui, falou, peraí, deixa eu alertar a turma, porque senão vai começar, irmãos, a não ter uma visão clara de quem nós somos, de onde estamos, e começar a achar que qualquer viver, de qualquer maneira, é o viver que agrada a Deus. Então, esse viver, essa vigilância, voltando para o capítulo 2 de 1 Pedro 1, que Pedro fala no versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, porque Pedro já tem falado, Pedro falou o seguinte, vocês têm que tomar cuidado, porque você não fazendo, já falam contra você. Entendeu? Se já nem fazendo está, já falam contra, imagina se fazer. Uma pessoa, quando o mundo, vamos falar o mundo, que não quer nada com Deus, ele vai procurar 1001 motivos para não chegar a Deus por causa de um erro meu e seu, por causa de um tropeço, por causa de uma fala, por causa de um mau procedimento. Então, irmãos, quando fala aqui, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então o que Pedro fala? O nosso procedimento pode tanto ofender e envergonhar a Deus, ou pode tanto glorificar a Deus. Então no nosso procedimento, Deus ele é envergonhado ou glorificado. Aí eu vejo agora a responsabilidade que está sobre mim. Irmãos, é sério isso. É sério isso. Nós estamos falando aqui, quando falamos a palavra, irmãos, a palavra, como já tem visto falado aqui, irmãos, a palavra é para a igreja. E igreja não só somos nós, não somos só nós aqui. Igreja somos todos aqueles que creram no Senhor e que habitam nos limites dessa cidade, irmão. Mas infelizmente tem muito filho de Deus dando mau testemunho por aí, envergonhando o nome de Cristo. E chega o final de semana, Bíblia na mão, vai para a igreja, vivendo uma vida como se nada tivesse acontecido. Então é sério isso aí, meu irmão. É sério isso. Abra 1 Timóteo. Perdão, 1 Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 16. Ó Senhor Jesus. Salve você invocar o nome do Senhor comigo, amém? Senhor Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 16, versículo 14 a 16 fala o seguinte, Mateus 5, 14 a 16, vós sois a luz do mundo. Fala com o irmão que está ao seu lado, irmão, você é a luz do mundo.
Senhor Jesus, é luz, hein? A responsabilidade é essa aí. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Irmãos, se você tem luz, se você brilha, é impossível essa luz ser escondida em você, meu irmão. Você vai manifestar luz, você vai manifestar graça, você vai manifestar misericórdia, você vai manifestar a vida. Irmãos, a vida é impossível de retê-la. Se você tem a vida fluindo de você, você manifesta vida. E não é um esforço humano. O que queremos falar aqui não é se esforçar para dar um bom testemunho. Irmãos, é orgânico. É a vida de Deus que é responsável por isso. Você não precisa fazer nenhum esforço humano. Se você estiver na palavra, se você estiver em comunhão com o Senhor, irmãos, você vai manifestar luz. Não é um esforço que você faz. Isso aí é obra do Espírito. Então vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a luz, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Irmãos, essa é a nossa missão, que a luz do Senhor brilhe diante dos homens. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então essa é a minha e a sua responsabilidade. Temos brilhado diante dos homens? Temos transmitido esta luz diante dos homens? Lembrando que não é esforço, falo de novo, não é esforço humano. Não adianta, é impossível você falar assim agora a partir de hoje eu vou brilhar diante dos homens. Irmãos, a glória humana, ela é desvanecente, ela passa. A glória de Deus, ela é eterna. Então, irmão, se você é alguém que realmente que ama o Senhor, ama a palavra, desfruta da palavra, está envolvido na obra de Deus, está envolvido na pregação do Evangelho, está envolvido nos encargos da igreja, irmãos, você vai brilhar aonde você estiver. Independente do ambiente que você está, meu irmão. Você vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença, porque você tem luz. Nós temos essa luz. E essa luz, ela precisa brilhar. Abra 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Versículo 6. Paulo falando sobre a escolha de presbíteros, de diáconos, de obreiros. Ele escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, fala o seguinte, 6 e 7. Não seja neófito. 1 Timóteo 3, 6. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo, para que não se orgulhe. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de quem? Dos de fora. É necessário que o camarada tenha bom testemunho de quem? Dos irmãos da igreja? Não, meu irmão. Dos de fora. Então é o seguinte, a importância disso que Pedro está escrevendo aos irmãos e a nós é isso, irmãos. Como que você é visto? Como que eu sou visto? As pessoas quando olham para nós, veem quem? Precisa ver algo diferente. E se vê igual ver todo mundo, irmãos, é complicado. Nós estaremos um pouco complicados aí. Mas precisa haver o quê? Um bom testemunho. Por isso, meu irmão, que seguir o Senhor não é fácil. Por isso que seguir o Senhor, irmãos, é realmente uma batalha. Porque é uma vida de batalha. Todos os dias, todo momento, a todo momento, irmãos, é batalha sendo travada. É espírito contra a alma. É espírito contra a carne. Entendeu? É santidade contra o mundo. Irmãos, nós estamos todos os dias nesse ambiente. E Paulo falou a Timóteo, né?
é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, por que Paulo fala isso aqui, que precisa ter um bom testemunho dos de fora? Sabe por que não? Sabe por que Paulo fala isso aqui? Que um presbítero, um obreiro, precisa ter testemunho não dos de dentro de casa, mas dos de fora? O que Paulo está querendo dizer aqui? Porque suponhamos um dia que esse camarada é obreiro, ele é presbítero, venha de fora visitar aqui e ver o camarada aqui. Você está entendendo o que ele quis dizer aqui? Falou, quem está aqui, rapaz? Eu conheço esse cara. Não estamos falando de vida outrora e do passado de ninguém, meu irmão. Não estamos falando que você era há anos atrás, ninguém está aqui. Isso aí já foi apagado, já foi cancelado os escritos de Deus, os nossos pecados foram perdoados. Nós estamos vivendo uma nova vida, mas eu estou falando semana agora, ou semana passada, ou ontem, ou hoje. Você está entendendo? Por isso que o testemunho dos de fora é importante. Porque se vem alguém e encontra o camarada que Paulo escreveu a Timóteo aqui, falou, realmente, esse camarada, eu conheço ele, é um camarada de Deus. Entendeu, irmãos? Coisas básicas. Por isso que há necessidade da vigilância. Abra 2 Timóteo, vai um pouquinho para frente aí. Capítulo 2, versículo 14. 2 Timóteo 2,14 fala, recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Se tem uma coisa, irmãos, infelizmente, corrompe um filho de Deus, são falatórios inúteis e profanos. Principalmente quando está na turma. Principalmente quando está, sentado ali à mesa, à roda com a turma. Irmãos, é sério isso aí. Isso aí é sério. Você não sabe, mas do seu lado tem alguém ouvindo. Do nosso lado tem alguém nos observando. E se tem uma coisa que corrompe realmente o Filho de Deus, são falatórios inúteis e profanos. Aí Paulo continua. Qual que é o versículo, tá? 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, mas aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, irmãos, o que sai da nossa boca, irmãos, seja palavra para edificação. E não falatórios inúteis e profanos que levam a pessoa a perder tempo e corromper as pessoas. Nós, infelizmente, carregamos manias e práticas do passado e até hoje. Às vezes, coisas que falávamos sem saber, continuamos falando. E tem pessoas perto escutando. Poxa, um crente falando isso? Irmãos, é uma vida de vigilância e constância, irmãos, toda hora. Porque você vai abordar alguém para pregar o evangelho. Aí você vai apresentar, é igual aquela história do casal que morava no prédio, no apartamento. Ali todo dia era uma discussão diferente, uma briga diferente, uma contenda diferente, uma bagunça diferente. Aí chegou o dia da equipe dele sair para pregar o evangelho, foi bater no apartamento do vizinho do lado para pregar o evangelho. Vim falar do amor de Deus. Mas espera aí, você não é aquele que estava quebrando pau ontem ali?
a maior pregação do Evangelho é o nosso testemunho, é o nosso viver diário. A palavra vem depois. Se necessário, você fala alguma coisa. Em Antioquia, Atos capítulo 11. Olha só que interessante isso aqui. Atos capítulo 11. Ó Senhor Jesus. É um tema bastante sério, né, irmãos? Mas a gente precisa estar compartilhando sobre isso. Atos capítulo 11, versículo 26. 25 e 26. Atos 11, 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia. Antioquia, onde era Antioquia? Antioquia estava em terra gentílica, estava fora dos limites de Jerusalém, não estava em terra dos judeus, não estava nos limites de Jerusalém, estava em terra de peregrinos. Então, em Antioquia, e por todo um ano, se reuniram naquela igreja, se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão em Antioquia, que era o lugar onde eles estavam. Foram os discípulos chamados cristãos. Não foram eles que se apresentaram como cristãos. Estão entendendo? Não foram eles que chegaram para a comunidade de Antioquia e falaram: olha, prazer, nós somos cristãos. O que aconteceu? Que as pessoas os chamaram de cristãos, porque eles eram cristãos. Entendeu, irmãos? Então, essa é a visão. Não é você se esforçar. Precisa haver uma vigilância. Porque você conhece a você mesmo. Você sabe qual que é a sua dificuldade. Mas, irmãos, a obra é feita pelo Espírito. É o Espírito que manifesta. Paulo fala aos Coríntios que nós devemos, ou nós precisamos manifestar a boa fragrância ou o bom perfume de Cristo. O perfume você não se esforça. Cheira agora que o meu perfume, a fragrância do meu perfume. Não, meu irmão. Você passa. O perfume é sentido. Você está entendendo? Você passa, a vida é manifesta. E por falar nisso, eu lembrei aqui agora, acho que é 1 Reis. Deixa eu ver aqui. 1 Reis. 2 Reis. Deixa eu ver se é isso aqui. Capítulo 2 Reis, capítulo 4, isso aqui. 2 Reis, capítulo 4, olha que interessante. 2 Reis 4, 8 e 9, fala o seguinte. 2 Reis 4, 8 e 9. Certo dia passou Eliseu por Sunem. O que Eliseu fez? Passou, certo? Por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Não é Eliseu que falou: olha, entendeu? Eu sou santo homem de Deus, mas o procedimento e a vida é o bom perfume sendo exalado. As pessoas falam: olha, realmente, santo homem de Deus, santo jovem de Deus, santo adolescente de Deus, irmãos, santo servo de Deus. Senhor Jesus, já pensou? Irmãos, essa é a diferença que nós precisamos fazer no mundo, irmão. Não é que você é melhor do que ninguém, mas igual também você não é. Nós somos chamados para fazer a diferença no mundo corrompido. Entendeu? Então, essa situação, ela precisa ser observada por nós. Voltando para 1 Pedro 2. 1 Pedro capítulo 2. Ó Senhor Jesus,
E Paulo fala, Pedro fala no versículo 12, mantendo exemplo ao vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, irmãos, que o nosso proceder possa levar as pessoas a glorificar a Deus. Eu creio, irmãos, nenhum de nós creu no Senhor, nenhum de nós realmente está pagando esse preço para seguir o Senhor, que não é fácil, irmãos, à toa ou por uma mera brincadeira. Todos nós fazemos coisa séria. Todos nós seguimos esse caminho porque nós levamos a palavra de Deus a sério, não é verdade? Então, mantenhamos esse bom procedimento. Entendeu, irmãos? Porque o seu testemunho, irmãos, impacta vidas. É positiva ou negativa? Ou negativamente, ou positivamente, ou de forma negativa, irmãos, o nosso proceder impacta vidas. E temos uma escolha. Temos uma escolha. E não precisamos escolher, irmãos, sermos esses cooperadores do Senhor. Porque nós estamos realmente no mundo e o mundo não gosta de nós, o curso deste mundo não gosta de nós, ele quer destruir você, ele quer corromper você, e ele vai chegar tudo em você para te ver cair, para te ver tropeçar, para te ver, irmãos, desistir no meio do caminho. Toma cuidado, irmãos. Vamos tomar cuidado, vamos invocar mais o nome do Senhor. No nosso viver diário, onde estiver, irmãos, palavra no coração, palavra na mente, palavra na boca, emergir na palavra para que sejamos guardados. Amém? Para que sejamos guardados. O Senhor precisa de nós e contou conosco. E sabendo que somos falhos, irmãos, agora eu sou infalível? Não, meu irmão. Todos nós. Não tem ninguém infalível aqui. Vai errar, eu vou errar, você vai errar. Irmãos, mas que não seja, irmãos, de uma mente, de uma consciência, por causa de uma consciência já sabendo. Vamos nos manter firmes no Espírito. Amém? Vamos nos manter firmes, porque além de olhos humanos, tem olhos espirituais por todos os lados, irmãos. Contemplando cada um de nós. Lembra do livro de Jó? Deus falando com o inimigo, observaste, meu servo Jó? Homem íntegro e reto. Versículo 13, preciso ir para a segunda parte para terminar aqui, de 1 Pedro 2, fala, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Não é por causa de homem, é por causa do Senhor. Fala com o irmão que está do seu lado, por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Você não é servo de homem, você é servo de Deus, certo? Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Falou muito a respeito disso. Abra comigo Romanos, capítulo 13. Rapidinho, por favor, Romanos, capítulo 13. Ó Senhor Jesus, Romanos 13, do versículo 1. Fala o seguinte, Romanos 13, do 1 ao 5, fala, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Quando se fala autoridade, irmãos, em todas as áreas da nossa vida, quer espiritual, quer secular, quer familiar, em todas as áreas que você está, irmãos, está uma autoridade sobre você e sobre mim. Todas as áreas há uma autoridade. E o nosso testemunho para com a autoridade dita quem nós somos. Então, todas as áreas humanas, espiritual, familiar, secular, no trabalho, na escola, você tem uma autoridade sobre você e eu tenho uma autoridade sobre mim. E qual que é a minha responsabilidade para com isso? Não é isso? Tratar, como nós lemos aqui, não é isso? De modo que aqueles que se opõem à autoridade, Romanos 13, 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque
não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele ou permitidas. E toda permissão visa um resultado, que é positivo, que é negativo. Deus não perde tempo. Deus não perde tempo. Se ele permitiu, algo vai acontecer, ou algo para mostrar algo, entendeu? De modo que toda autoridade, né, é procedente de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Resistir, irmãos, não é concordar. Concordar, irmãos, Flávio já falou muito sobre isso aqui, a obediência, sobre a obediência. Antes cabe a nós obedecer a Deus do que os homens. Uma autoridade falar com você, agora você vai ali e rouba um banco ali. Não é isso, meu irmão. Não é concordar, mas é não difamar. Entendeu? Concordar, ninguém vai concordar com tudo. Mas, irmãos, nós precisamos ter a visão de que, se a autoridade está ali, é Deus que colocou, e ela vai errar, vai acertar, vai errar, vai acertar, e quem vai tratar com ela é Deus. E não fica também sem tratamento. Não adianta o camarada achar que é uma autoridade que vai pintar e bordar e vai ficar por isso, que não vai ficar. Mais cedo ou mais tarde Deus trata. E não cabe a mim você colocar a mão. Entendeu? É sério isso aqui, irmãos. Porque nós, às vezes, nós temos a nossa escolha própria. Nós temos o nosso padrão próprio. E às vezes, por resistir, nós trazemos sobre nós condenação. Versículo 3, porque os magistrados não são para temor. Não era para ser, né? Quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Entendeu? Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo. E ela traz então, seja uma autoridade, se ela também pisar na bola, ela vai trazer espada. Você está entendendo? Não vai ficar sem tratamento. Nós não podemos, irmãos, achar que nós vivemos num mundo que totalmente sem controle. A nossa visão precisa sair do reino terreno e ser direcionada para o reino espiritual, onde Deus governa. E mais cedo ou mais tarde, o reino virá para essa terra. O reino será estabelecido nessa terra. E toda a normalidade que antes havia vai ser estabelecida de novo. Só há um reino capaz de trazer, irmãos, normalidade para essa terra. Este é o reino de Deus. Não há reino de homem, irmãos. Não deposite a sua confiança em homem nenhum. Não crie expectativas. A nossa expectativa deve ser na volta do Senhor, meu irmão. É o único que vai estabelecer o reino nessa terra. É o único. Porque, irmãos, o curso deste mundo já é do diabo. O Senhor não falou em João, o príncipe deste mundo já chegou? Há um príncipe, há um governo, irmãos, pré-estabelecido nessa terra, desde a queda no Éden. E a luta da igreja hoje, ao sair para a rua, pregar o evangelho, abordar as pessoas, e louvado seja o Senhor pelo testemunho que os irmãos tiveram hoje. Que maravilha, irmãos. Isso é trazer o reino de Deus para a terra. Então, ou seja, quanto mais a igreja se prontificar para cooperar com Deus, mais o reino virá. E esse reino é o reino incorruptível. Então, quando Paulo fala aqui, é o seguinte: faz o mal, né, não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Por esse motivo, também. Olha, é a coisa mais difícil, mas eu vou falar um negócio com vocês, na prática. É difícil? Olha o que Paulo tocou aqui, não. Pagar tributo, meu irmão.
Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. Ah, não, agora eu não concordo com isso, então eu não vou pagar. Umas coisas sérias, né? Eu não concordo muito com isso, então deixa eu dar um jeitinho aqui para eu pagar menos. Irmãos, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Irmãos, é sério o negócio. Quando se fala nessas coisas práticas, pagar tributo, pagar imposto, pagar... Irmãos, tem que pagar, meu irmão. Vai fazer o quê? Só se for morar em outro planeta. Não é fácil, né, irmão? Ninguém está falando que é fácil. Irmãos, mas há essa necessidade. E é também questão de testemunho. Aí eu devo e não pago. Devo borracharia de Gera lá, estou passando lá na outra rua, para não passar de frente à loja de Gera. Devo a loja de Jaime, Naturares. Irmãos, pelo amor de Deus, né? Nessas coisas práticas nós somos reprovados. A literatura da igreja, o carneiro, o livro na minha mão. Irmãos, vamos vigiar o nosso testemunho. Tudo isso é pedra de tropeço. Não é verdade? Aí eu vou olhar para a irmã Magnólia e falar, ixi, eu devo Magnólia agora, pronto, agora, se ela estiver na reunião, não vem hoje. Irmãos, é sério o negócio. Será que vai Magnólia estar hoje? Eu nem vou. Nós precisamos buscar graça diante do Senhor nessas situações práticas. Irmão, olha, eu vou te falar um negócio. O negócio está complicado, mas eu não quero também te ocultar nada. Vamos fazer isso. Vamos combinar aqui, minha irmã. Eu não quero ficar diante do Senhor mal. Eu não quero ser pedra de tropeço para você. Vamos, o que nós podemos fazer? Irmãos, levar para a comunhão, meu irmão. Comunhão salva. A comunhão resolve as pendênciazinhas práticas. Mas, irmãos, a obrigação de quem deve é pagar, não é verdade? Uma palavra como essa. Eu não entendo ela ainda, irmãos. Eu preciso. Né? Então vamos buscar graça diante do Senhor. O que é devido, é imposto, é tributo. Irmãos, a quem respeito. Né? Paulo fala, precisa pagar tudo. A quem é devido, a quem tributo, paga tributo. A quem imposto, paga imposto. A quem respeito. Um jovem não vai pagar um tributo para uma professora de escola, mas vai ter que respeitar ela. Não é verdade? E eu espero. Eu falei um dia, sabe o que eu falei um dia? Nós vamos fazer uma missão escola. Passar a visitar umas escolas aí com os jovens estudam e conversar com os diretores, os professores, ver como que está a turminha. Nós esperamos que estejam dando um bom testemunho, né, irmão? Respeito, irmão. Irmãos, infelizmente hoje hoje nós vemos muito, perdeu-se o respeito pelas pessoas, aquelas que são autoridades. Na verdade, as pessoas mais velhas, as pessoas ali, né? Irmãos, hoje o respeito se perdeu muito, irmãos. Pai com filho acha que não precisa respeitar pai e mãe. Mas o que é isso? Fala do jeito que quiser, irmãos. Se bobear, não estou falando aqui não, viu? Estou falando o mundo. Irmãos, bate até na cara do pai, pelo amor de Deus. Não é verdade? Fazia isso há anos atrás. Então, irmãos, hoje está vendo que o curso do mundo tem padronizado como que tem que ser as coisas? Não precisa respeitar mais. Não. Professor, as irmãs que dão aula aqui, né? Professor, para que respeitar professor? Aluno não, aluno bate na cara de professor aí. E se bobear, o professor ainda toma disciplina e ainda é processado, pelo amor de Deus, meu irmão. Olha o mundo que nós estamos. Então, irmãos, é sério a questão de respeito. Não é isso? Respeitar. Aqui fala, olha, a quem respeito, a quem honra. Nós precisamos honrar. Não que você vai gostar, né, do que a pessoa faz, não. Irmãos, mas o respeito ele é devido, a honra ela é devida. E nós temos a responsabilidade, como filhos de Deus, de dar esse bom testemunho. Porque senão, irmãos, se nós não damos esse bom testemunho, aí o negócio complica, né? Aí o negócio fica feio. Então, Senhor Jesus, para concluir aqui, o tempo já está encerrando. Aí Paulo fala o seguinte, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor.
o amor, nós somos devedores de uns pelos outros. Isso, irmãos, nós somos devedores, porque é impossível de ser pago de uma vez só. Por isso que o amar é o dia a dia, é todo momento, a todo momento precisa amar, porque nós somos devedores do amor. Exceto o amor com que ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Não é isso? Então, irmãos, essa questão é essa. Então, irmãos, nós temos nós vimos o exemplo dessa semana de Davi e Saul, não é verdade? Saul foi constituído rei. Abra comigo lá, Atos, rapidinho. Atos 13, né? Atos 13. Fala sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? Aí você fala Davi pecou, Davi falhou, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, irmãos. Não pelas práticas dele, mas por causa do coração dele. Atos 13, 22 fala o seguinte. Atos 13, 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Quem deu testemunho de Davi? Deus. Fala, olha, dando testemunho quem? O Senhor disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi, irmãos, você viu essa semana que Davi, por 2 vezes, ele teve a oportunidade de dar um fim na vida de Saul. Saul não era mais rei. Eu queria tocar num ponto aqui para você entender, algo sério. Abra comigo 1 Samuel, rapidinho. 1 Samuel, para você entender algo sério, irmão, sério. 1 Samuel 24, versículo 3. Não, já vamos para o versículo por causa do tempo. 1 Samuel 24, 6. 5 e 6. 1 Samuel 24, 5 e 6 fala: sucedeu, porém, e depois sentiu Davi. Ou seja, você leu a história, você sabe que por causa da missão dada a Deus para o extermínio do povo, os amalequitas, Saul poupou, rei amalequita, né? Não poupou ele, desobedeceu a Deus e foi destituído rei. Presta atenção. Saul foi destituído rei. Não está mais no cargo de rei, certo? Destituiu Saul. Quem foi ungido? Davi. Então, aos olhos humanos, quem que era rei? Davi. Saul não, Saul já passou. Davi chega na caverna, é isso? Encontra Saul lá. Versículo 5. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi. Aí Davi foi o quê? Para levantar contra a vida de Saul. Aí, de repente, versículo 5. Sucedeu bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Nem tocou no corpo de Saul, foi só na orla. E o coração de Davi, ó, deu um ataque cardíaco na hora. Teve que tomar um captopril. É isso que regula. Fica. Na hora o captopril debaixo da língua. Peraí, senão eu vou morrer aqui. O negócio pegou comigo aqui. Calmante, a irmão aí sabe dizer aí. E disse aos seus homens, presta atenção isso aqui, irmãos: o Senhor me guarde, olha só, de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda contra ele, pois é rei. Ele é o quê? Presta atenção nisso aqui, ó. Você vai entender o que eu quero falar. Vai para 1 Samuel 26. Rapidinho comigo. Versículo 7. Não, versículo 8. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe, não será preciso segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o... Presta atenção no nome, no ungido do Senhor e fique inocente. Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor,
Olha a visão de Davi. Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá. Quem ferirá Saul? O Senhor. Olha a visão de Davi. Tão certo como vive o Senhor, quem vai ferir Saul é Deus. Este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. Olha só isso aqui, irmãos. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu, de novo, ungido de novo. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água e vamos-nos. Então presta atenção. Saul não era mais rei, mas Saul era ungido. Presta atenção no negócio aqui. Lembra quando o homem pecou no jardim do Éden? Quando o homem peca, o que Deus fez? Gênesis 3. Fechou a entrada da árvore ao acesso do homem à árvore da vida, que é a presença de Deus, certo? O homem não tinha mais acesso à presença de Deus porque o homem havia pecado. Pecado. Você sabia, se você ler comigo o livro de Jó, rapidinho comigo, se você for rápido de endereço, eu preciso concluir, mas eu preciso falar isso aqui também. Jó, rapidinho comigo. Capítulo 1. Olha só que coisa interessante isso aqui. Jó capítulo 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? Os anjos. Os anjos são os filhos de Deus. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se onde, Bia? Perante o Senhor. Veio também quem? Entre eles. Mas espera aí, Satanás pecou. E foi expulso da presença de Deus, não foi? Mas o que Satanás está fazendo na presença de Deus aqui? Se você abrir Apocalipse 12, rapidinho comigo, Apocalipse capítulo 12, ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Apocalipse 12, 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando agora: veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador, o mesmo que os acusa diante. Se Satanás foi expulso porque se rebelou, o que dá livre acesso de Satanás à presença de Deus? Ó, face a face. Porque Satanás ainda é ungido. Ele ainda é ungido. Ele não foi sentenciado. Enquanto ele não for sentenciado, ou executado, perdão, que a sentença já foi determinada, ele não foi executado, o fato de Satanás ser ungido o dá acesso aonde? Presença de Deus. Por isso que Davi falou tanto do ungido aqui, porque Davi sabia o que significa uma unção de Deus, irmão. Embora Saul não fosse mais rei, ele era ungido. E o fato dele ser ungido, Davi sabia que quem poderia tocar ou tratar dele era só Deus. Lembra de Judas capítulo 1, versículo 9? Quando o Miguel veio contender com Satanás por causa do corpo de Moisés? Quem que era Miguel, irmão? O que Miguel disse? O Senhor te... Ó, Satanás, eu não, porque você é ungido ainda. Então, irmãos, é séria essa situação de autoridade, de ungido, de autoridade estabelecida por Deus. A nós cabe, ou seja, nós não concordamos com tudo,
mas vamos vigiar o nosso procedimento para não trazer maldição sobre sua vida, sua casa, sua família, sua saúde. E não acarretar, irmãos, que por falta de visão, a obra de Deus seja interrompida na nossa vida também. Nós não concordamos, irmãos, tem coisa que você não concorda, eu não concordo. Mas se Deus permitiu alguma coisa, Ele vai mostrar. Se Deus quer disciplinar uma nação, irmãos, Ele permite certas pessoas para governar, meu irmão. Veja a nação de Israel. Veja os reis de Israel, filha. Ó Senhor Jesus, Manassés, o pior rei, o rei mais maligno que existiu em Israel, Deus permitiu que ele subisse no trono para disciplinar aquela nação. Vamos confiar, irmãos, que a nossa esperança não está em homens. Não vamos depositar nossa esperança em governo humano. O governo está em Deus, o governo é de Deus. Amém? Jesus é o Senhor, perdão pelo tempo. Eu precisava passar isso aqui para vocês. Jesus é o Senhor, ainda pequenos grupos, vamos ruminar ainda por uns 10 minutinhos. Amém?